Bom dia, graça e paz, que a bênção de Deus esteja com todos nesse dia, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, por mais um dia nós estarmos aqui na presença dEle, adorando e glorificando o nome de Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus hoje para a tua vida, aonde o tema dessa palavra é: a obediência preserva a vida. Algo muito importante que Deus quer falar comigo e quer falar com você também. Porque nós sabemos, amados, que a verdade, a palavra de Deus, que é a verdade, ela nos liberta. Quando nós conhecemos a verdade e obedecemos essa verdade, passamos a ter essa verdade estabelecida nas nossas vidas, a palavra nos garante vitória, a palavra nos garante libertação através da obediência da palavra de Deus, que é a verdade. Mas hoje eu quero falar um pouco, querido, sobre a obediência preserva a vida. Nós podemos observar a vida de Jó, por exemplo. A palavra de Deus fala que Jó era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, era um homem que obedecia a Deus em todos os momentos, honrava ao seu Deus, ao ponto de Satanás chegar diante de Deus e questionar a Deus, dizendo que Jó só obedecia porque Deus dava tudo o que ele queria. A partir daquele momento, Deus permitiu que Satanás fosse fazer um teste, digamos assim, com a fé de Jó. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que Jó, ele permaneceu fiel, obediente a Deus, independente das circunstâncias que estavam acontecendo ao redor dele. A palavra nos diz que Jó, ele perdeu filhos, ele perdeu empregados, ele perdeu seus animais e tudo que ele tinha. A palavra é muito clara e nos conta que Jó, a única coisa que restou na vida de Jó foi a sua esposa, que eu creio que Deus ainda permitiu que essa mulher ficasse, porque seria mais uma maneira de testar a fé de Jó e a obediência de Jó. Porque no momento que ele estava no fracasso, no momento que só restou uma telha para ele coçar suas feridas, aquela mulher chega para Jó e diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Naquele momento, Jó, ele olha para sua esposa e ele diz: você é louca? Por acaso nós recebemos as coisas boas de Deus, nós não poderemos receber as ruins também? Ou seja, mesmo Jó estando em uma situação completamente desfavorável, ele decidiu continuar obedecendo a Deus, honrando a Deus. Ele decidiu continuar firme na obediência, no temor e na fidelidade para com Deus. E a palavra de Deus fala que Jó passou por aquele processo de dor, de sofrimento, de perca, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua obediência. E a obediência de Jó preservou a vida dele. Porque naquele momento em que ele estava sendo provado, Deus, ele fala para Satanás que Satanás até poderia tocar nos bens de Jó, mas não na vida de Jó. Tocou até mesmo na saúde, porque Jó se tornou leproso. Aquela lepra veio para fora na pele dele, e a palavra ainda fala que ele se coçava com uma telha. Ou seja, Jó foi provado no seu limite, mas ele decidiu continuar obedecendo a Deus. E essa obediência ao Senhor é que preservou a vida de Jó. Porque mais para frente, amados, nós vamos ver que Deus fala que Jó teve todos os seus bens restituídos. Ele teve mais filhos, ele teve a sua vida restituída, as suas finanças, em todas as áreas, a sua vida, a sua saúde foi restituída. E Jó foi honrado por Deus, porque a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência a Deus, ela preserva a nossa vida, ela preserva a sua vida. Por isso, muitas vezes, amados, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, decida continuar obedecendo a Deus. Porque talvez hoje você não entenda, as dificuldades, as debilidades, as lutas são muito grandes. E você não entende o porquê que você está passando por todos esses problemas, por todas essas situações. Eu quero dizer para você que isso são processos que você tem que passar. Mas se você decidir continuar obedecendo a Deus, você vai ter a sua vida preservada.
Os projetos de Deus serão preservados na sua vida. Você vai continuar vivo diante de Deus, na presença de Deus. E quando eu estou falando vivo, não é somente no nosso corpo físico, a nossa vida carnal, mas vivo espiritualmente. A tua esperança vai continuar viva em Deus. Você vai permanecer a partir da tua obediência a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obediência, amados, é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que Ele sempre faz e sempre fará o melhor por nós. Se nós não tivermos uma experiência com Deus, se nós não conhecermos o nosso Deus, nós não vamos conseguir obedecer. Ninguém obedece a alguém que não conhece. Ninguém obedece a alguém ao qual você não tem uma intimidade, você não tem um motivo para que isso aconteça. Mas para que nós venhamos obedecer a Deus, nós precisamos ter uma experiência com Deus e precisamos entender que é primordial nós confiarmos em tudo que Deus já fez nas nossas vidas e em tudo que Ele ainda fará. A palavra do nosso Deus fala no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o caminho ao Senhor, primeiramente, exige uma confiança em Deus. Segundo, exige uma fé inabalável, e essa fé vem junto com a obediência. Sem você crer em Deus, sem você confiar em Deus e sem você obedecer a Deus, não tem como você entregar o seu caminho ao Senhor. Mas Deus está falando com você nesse momento e Ele está dizendo: filho, entrega tudo nas minhas mãos, confia em mim, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Deus está falando com você agora e Ele está dizendo: filho, para que a tua vida seja preservada, para que os teus sonhos sejam preservados, para que a tua esperança seja preservada, continua obedecendo. Entrega nas minhas mãos essa situação, entrega nas mãos de Deus essa situação que aos olhos humanos é irreversível. Mas Deus está dizendo: filho, entrega nas minhas mãos, confia em mim, porque eu vou continuar a obra que eu comecei na tua vida. Deus, Ele é Deus e não faz obra por metade. Deus não deixa uma obra inacabada. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Mas como toda obra, ela é feita de processo, de partes, que elas são, começa pelo alicerce, depois vem para as paredes, depois vem para o teto, depois vem para as aberturas. São processos, amados, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida material, carnal. Nós vivemos de processos, e se nós não estivermos bem estabelecidos na palavra e decididos a obedecer, nós não vamos conseguir vencer esses processos. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que você obedeça, porque lá na frente Deus vai te dar recompensa. Você vai ter a tua vida preservada, os teus sonhos preservados. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, mesmo que hoje você esteja vivendo um mundo de impossibilidades. Mesmo que hoje você esteja vivendo uma situação de muitas negativas, muitas coisas negativas estão acontecendo na tua vida. Muitos nãos você recebeu. Eu quero dizer que Deus quer que você continue obedecendo. Eu quero dizer para você que essa porta que o inimigo abriu para você e Deus disse para você não entrar, Deus vai te sustentar dentro da tua obediência. Deus vai te sustentar se você decidir obedecer. Você que recebeu uma proposta e essa proposta, ela não vem de Deus, mas Deus disse: filho, continua crendo que eu vou abrir uma porta aonde homem nenhum pode fechar. Eu vou abrir uma porta que vai ser bênção para a tua vida. Deus falou com você
E Deus disse: filho, confia e não aceita as migalhas que Satanás tem te oferecido. Deus falou. E Deus continua falando. Deus está dizendo para você nesse momento: filho, se você decidir obedecer, eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar a tua fidelidade. Mas não aceite os banquetes que o inimigo tem te oferecido. Porque hoje ele te oferece um banquete e amanhã ele cobra o preço. E o preço é alto demais. O preço que Satanás cobra é um preço onde ele muitas vezes ele arranca a tua felicidade, ele arranca a tua paz, ele torna você uma pessoa depressiva, opressiva, ele torna você escravo das suas decisões quando você decide desobedecer a Deus. Mas quando nós decidimos andar em obediência, nós somos preservados, porque a potente mão de Deus, ela vem sobre a tua vida, ela guarda você, ela guarda a tua casa, ela guarda a tua família, e o teu futuro continua sendo um futuro de esperança, em nome de Jesus. Nós devemos obedecer, amados, sabendo que Deus, ele nos amou primeiro, sabendo que Deus, ele nos amou ao ponto de entregar o único filho que ele tinha por amor da nossa vida. Quando nós entendemos esse amor, nós passamos a obedecer a Deus sem problema nenhum. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Essa palavra é um exemplo de obediência, de fé, de fidelidade e de confiança ao Senhor. A palavra está dizendo primeiramente que Deus nos amou ao ponto de nos entregar o Filho dele por amor de nós. E essa mesma palavra está dizendo que Jesus morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Jesus deveria vir, cumprir o seu chamado aqui na terra, morrer na cruz, vencer a morte e nos tornar livres. Esse era o propósito de Deus, nosso Pai, para a vida de Jesus. Jesus era obrigado a passar por isso? Não. Assim como eu e você não somos, em hipótese alguma, obrigados a obedecer a Deus, Jesus também não era obrigado. Mas ele decidiu obedecer a Deus. E nessa decisão, ele nos tornou livre. Ele foi para a cruz, ele morreu em nosso lugar. Mas a palavra de Deus fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à direita de Deus, nosso Pai. E hoje o nome de Jesus está sobre todo nome. O inferno se prostra diante de Jesus. Mas ele precisou obedecer no meio de uma jornada de muita dor, de muito sofrimento. Ele decidiu obedecer a Deus para viver o propósito do Pai. Enquanto você não decidir obedecer às direções que Deus está te dando, você não vai conseguir romper na tua vida. Essa palavra, ela nos prova, acima de todas as outras palavras, que Deus preserva a nossa vida a partir da obediência. Porque Jesus obedeceu, Jesus fez tudo aquilo que o Pai gostaria que ele fizesse. E a palavra diz que ele teve a sua vida preservada. Porque ele morreu, ele venceu a morte e ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Essa palavra é uma palavra que nos prova quão poderosa é a obediência e o quanto ela nos preserva, em nome de Jesus. A obediência a Deus, ela nos deixa um legado. Em Romanos 16, 19 diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia, e em relação ao que é mal. A palavra fala aqui, amados, no primeiro momento desse versículo, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia e em relação
ao que é mal. Aqui a palavra está dizendo, meus amados, que quando você obedece a Deus, você deixa um legado, você se torna conhecido pela tua obediência. Os teus filhos serão obedientes, os teus netos serão obedientes, a tua geração será uma geração santa. A tua geração será uma geração eleita que vai fazer a diferença aqui na terra. A bênção de Deus, ela vai se estender além da tua vida para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, para a tua geração. A bênção virá sobre você. Você será um povo eleito, conhecido. Aonde quer que você coloque a planta dos teus pés, ali você fará a diferença pela obediência. Embora que muitos não creiam na tua capacidade, embora que muitos não acreditem na tua fé, a palavra de Deus está dizendo que Deus deseja que nós sejamos sábios, que nós tenhamos sabedoria em relação àquilo que é bom, sabedoria sem malícia e conhecimento. Deus quer nos dar sabedoria, Deus quer nos tornar homens e mulheres sábios, segundo a vontade dele, e ele vai fazer com que a tua fé, com que a tua obediência e a tua fidelidade venha deixar um legado para a tua família e para todos aqueles que um dia te conheceram. Você vai fazer a diferença onde você colocar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. A obediência a Deus nos torna diferente no agir. A obediência a Deus nos torna diferente no agir. Filipenses 2, versículo 12 ao 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muitos agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Em Filipenses, amados, aqui a palavra está dizendo que aquele povo, ele foi obediente. E a obediência traz uma recompensa, pois a palavra de Deus diz que Deus, ele efetua em nós o querer dele, ele realiza os planos dele, ele realiza a vontade dele. Quando nós obedecemos a Deus, nós entramos num ciclo de colheita, de bênção nas nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, amados, nós nos tornamos pessoas mais fortes, nós fazemos a diferença. Você vai fazer a diferença, você vai se destacar onde você estiver, pela tua obediência a Deus. Amém? A obediência a Deus traz bênção para as nossas vidas. Em Deuteronômio 11, diz assim: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. A obediência ao Senhor, ela nos traz bênção. A obediência ao Senhor, ela nos traz prosperidade. Ela nos traz um tempo de alegria, de paz, de felicidade. A palavra do nosso Deus está falando aqui que no tempo certo nós vamos colher os frutos da obediência. No tempo certo, nós vamos colher os frutos da obediência, e esses frutos são frutos de prosperidade, são frutos de paz abundante. A paz que excede todo o entendimento humano vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. No tempo de Deus, a obediência traz restauração, a obediência traz restituição para a tua casa e para a tua família, se assim você crer e decidir obedecer. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você nesse momento, mas antes disso, eu quero pedir para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Porque assim como você foi abençoado, outras vidas também serão, em nome de Jesus. Compartilha, não deixe de compartilhar. Amém? Eu quero orar por você nesse momento e pedir que Deus, ele venha
trazer sobre a tua vida sabedoria, conhecimento da palavra dele, e que você se torne um homem e uma mulher obediente a Deus, para que você tenha direito nas bênçãos do Senhor e para que você tenha a sua vida preservada, em nome de Jesus. Querido Deus, eu oro, Pai, pelos teus filhos nesse momento. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha derramando sobre a vida deles uma unção sobrenatural. Que o teu Espírito Santo venha com poder de convencimento. Que eles possam, meu Deus, se tornar filhos obedientes. Para que eles tenham suas vidas preservadas, longe do pecado, longe, meu Deus, da destruição de Satanás. Em nome de Jesus, guia os passos dos teus filhos, Pai, no caminho do bem. Unge os pés dele, Pai. Unge os pés dela, para que aonde ela colocar a planta dos pés, ali o Senhor venha abençoar. Unge, meu Deus, a cabeça dos teus filhos com óleo, porque assim, meu Pai, eles serão ousados. Eles serão, meu Deus, homens e mulheres cheios da tua presença, aonde nada e nem ninguém vai conseguir parar a vida deles. Em nome de Jesus, coloca no coração deles, Espírito Santo, a decisão de obedecer, a decisão de confiar no Senhor, que eles não saiam da tua presença, que eles permaneçam confiando que a obediência gera, meu Deus, bênçãos sobre a vida deles. Assim, Pai, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E não esqueça de curtir e compartilhar essa palavra. E amanhã nós estaremos aqui novamente, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.